Quando Deus quer, Ele faz, só Ele é capaz. E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem da palavra do Senhor. E a minha mãe estará trazendo a mensagem para nós. A paz do Senhor para todos. É um prazer estar aqui hoje para falar de uma palavra. Eu quero compartilhar com todos os irmãos e todos os amigos, compartilhar um breve testemunho de vida e também compartilhar a palavra da fé. Eu sou uma testemunha de que a escolha que nós fazemos, ainda que seja muito cedo, como a gente acha que é, né? Mas vale a pena considerar aquelas coisas boas que vêm no coração na nossa infância, porque elas fluem e dá muito fruto. Eu quero aqui deixar apenas um verso da palavra de Deus, que diz, está em Salmos 122, o primeiro verso, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta é a palavra que eu deixo como base, porque um dia alguém me falou essa palavra. Eu ainda era criança. Eu tinha apenas 8 anos de idade. E eu quero compartilhar isso aí com vocês, amigos. Porque eu era uma criança, mas já era ensinada de acordo com o que a minha mãe ensinava. Ela não tinha o conhecimento verdadeiro, mas o que ela sabia, ela já tinha me ensinado. E nesse dia fui convidada por uma vizinha que pediu minha mãe para ir com ela de companhia em uma igreja evangélica. E eu ouvi ali a palavra de Deus, que dizia que Jesus era o único que poderia salvar. E em nenhum outro havia poder para salvar. E eu naquele momento, criança, eu pensei, coloquei a minha mente a funcionar, dizendo, na minha casa tá tudo errado, mesmo na minha infância. E dali para frente, nasceu no meu coração uma luz e nunca apagou. Glória a Deus. Muitas vezes me custou um pouco, mas valeu a pena, porque comecei ali a conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quando eu completei 10 anos, meu pai comprou a primeira Bíblia. Na minha casa não tinha Bíblia. Eu comecei a estudar a Bíblia, junto com meu pai. E dali então aquele desejo ficou no meu coração. Aos 15 anos meu pai se converteu. Minha mãe, eu e meus irmãos mais novos. E aos 15 anos, mas frequentei a igreja 3 meses mais ou menos. E dali apareceu alguns obstáculos e acabei parando um pouco de tempo. Mas o tempo não foi suficiente para apagar minha fé. Com muito esforço, às vezes até sofrendo um pouco, mas a fé permaneceu no meu coração. E através dessa fé é que eu fui me amadurecendo na fé, fui alcançando a bênção do Senhor. E quando eu tive a oportunidade de voltar a congregar, a servir o Senhor,
avivou no meu coração aquela fé. E pela misericórdia de Deus alcancei uma grande vitória. Consegui ensinar meus filhos de acordo com a verdade. E hoje eu vejo a fé amadurecendo no coração de cada um deles. Inclusive Áurea, né? Que achou também o Ivan, que se associaram à fé e continua esse trabalho tão maravilhoso, né? E jamais a gente vai desistir. Eu quero aqui ler a Bíblia com os amigos, com os irmãos que estão ouvindo nesta tarde. Você que ainda não fez essa decisão em Cristo Jesus, pense hoje, aproveite essa oportunidade. Eu vou aqui compartilhar com vocês a Bíblia, a palavra de Deus. Porque eu sempre gostei de folhear a Bíblia e mostrar na Bíblia o caminho por onde eu passei para chegar até aqui, né? Então, nessa tarde, com essa oportunidade, eu não poderia deixar de comentar aquilo que eu sinto arder no meu coração, a fé, e pela misericórdia de Deus ela é avivada a cada dia, a cada manhã. Cada obstáculo que aparece eu uso como uma maneira de reconhecer que eu preciso chegar mais perto de Deus, né? Eu quero aqui dizer, compartilhar Efésios capítulo 4 e o versículo 6, que diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Agora a diferença mas a graça foi dada a cada um de nós. Nós quem? Aqueles que reconheceu o sacrifício do Cristo da cruz, né? É esse nós, segundo a medida do dom de Cristo. É aqui que nós chegamos à conclusão que a criação é de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas e de todos os homens. Ele é o Criador. Mas se você meditar bem na palavra do Senhor, lá no início, por causa do pecado, o homem e a mulher perderam a herança do céu. Mas hoje, aqui nesta tarde, eu quero te apresentar alguém que pode levar você lá no Jardim do Éden para pegar de novo a sua herança. Se você ainda não fez, faça hoje. Porque a palavra de Deus é muito enfática em dizer sempre a verdade. Quando eu vejo aqui também capítulo 1 de Efésios, e a partir do versículo 6, para louvor versículo, peraí, a partir do versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós
há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, né? E disse: não cesso de dar graças a Deus por vós. O apóstolo aqui está deixando bem claro, lembrando-me de vós nas minhas orações. Assim cuidava o apóstolo Paulo da igreja que estava ali em Éfeso. Então, quer dizer, nós vamos entregando a nossa vida a Cristo, reconhecendo o sacrifício do Calvário, nós pegamos novamente com direito, porque recebemos um selo de Deus, que é o Espírito Santo como penhor, como garantia de que recebemos de novo a herança que havíamos perdido por causa do pecado. Mas todo aquele que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, toma de novo o direito de ser chamados filhos herdeiros. E aqui nós estamos para testificar desse amor, porque já provamos e podemos dizer para cada um, meus amigos, que estão me vendo, me ouvindo nesta tarde. Não importa se você está longe ou se você está aqui perto, mas ouça nessa tarde a palavra de um que veio como homem para mostrar que tem jeito para o homem e para a mulher. É só reconhecer, né? Porque quando nós vemos a palavra de Deus confirmando as verdades que a Bíblia nos oferece, nós tomamos coragem e também recebemos poder para vencer os obstáculos. Romanos 5, 8 a 11 nos diz assim. Romanos 5, 8 a 11. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Meu amigo, sem Cristo, o homem é inimigo de Deus. Sem Cristo, o homem está separado de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é o mesmo que disse que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então não há outro. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu quero aqui nessa tarde frisar a palavra graça. Graça é um favor imerecido. Ninguém merece, mas Jesus se entregou por amor, né? Então nós estamos aqui hoje para testificar que se você ainda não fez essa decisão, faça hoje. Não deixe para amanhã. Nós vemos também no Evangelho que a palavra de Deus nos diz quando o próprio Jesus disse em João no capítulo 3 e no versículo 14 a 16, o próprio Jesus falando
do seu amor, falando da sua graça, que é o favor imerecido, que nos traz a reconhecer que Jesus não olhou para os nossos pecados. Ele olhou para a nossa necessidade. Ele se ofereceu. Jesus não foi morto. Ele se entregou por causa de nós. Ele morreu para que nós vivêssemos. E esta tarde nós estamos aqui para provar isso dentro da palavra de Deus. João, capítulo 3, versículo 14, em diante, que diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que nós tínhamos perdido, a herança de vida eterna com Deus. Meu amigo, meu irmão, não sei com quem eu estou falando, mas o Senhor está presente aí onde você está. Ele pode confirmar o que eu estou lendo, porque a palavra de Deus é viva. Ela se encarrega de falar no seu coração. Porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ela tem poder para mudar o seu modo de pensar. Ela tem poder para entrar no seu coração nessa tarde e fazer você entender o que até hoje você talvez não está entendendo, né? Então nós estamos falando de uma grande oportunidade. Aqueles que se perdem, meus amigos, não é pelo pecado que praticou, mas é pela graça que rejeitou. Então, nessa tarde, não rejeite essa graça oferecida lá no Calvário. Porque quando Jesus disse que, como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado, ele estava falando dele mesmo, quando ele seria levantado no Calvário. E ele foi levantado no Calvário. E mais adiante ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, se tem alguém que está me ouvindo, que ainda estão aí escondidos nas ramagens deste mundo, como Adão se escondeu, tentou se esconder de Deus, quando ele percebeu que ele estava no pecado. Talvez você está procurando se esconder, mas procure agora alguém que pode garantir para você a vitória, garantir para você a vida eterna. Porque de qualquer forma, eu e você somos eternos. Com Deus ou sem Deus, nós temos uma eternidade. Escolha hoje a sua eternidade com Deus em Cristo Jesus. E eu quero aqui deixar somente mais 2 versículos para garantir a promessa do Senhor Jesus, que depois de estar tudo pronto, ele falou para nós, né? Com toda... O apóstolo Paulo deixou para nós uma palavra muito séria, que nós vamos falar com você hoje para finalizar
essa palavra para te trazer uma esperança, uma garantia, uma promessa feita por Deus em Cristo Jesus e confirmada pelo apóstolo Paulo, que deixou este consolo para cada um de nós. E você, de hoje em diante, se você quiser, será também um dos tais. Ele disse assim no capítulo 4 e no versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E esse dia está chegando. Não é, Áurea? Sim. Esse dia se aproxima, os sinais estão se mostrando. E nessa tarde, eu agradeço a Deus, né? Porque essa oportunidade é só Deus quem dá. Senhor nosso Deus, Pai querido que está no céu, nós neste momento agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que tivemos para anunciar o Evangelho que salva, o Evangelho que é poder de Deus, o Evangelho concluído no Calvário, oferecendo toda a vitória que o homem pode alcançar. E nesta tarde nós também sejamos guardados pela mão do Senhor e que este trabalho continue aqui, que este culto continue por muitos e muitos e muitos tempo, para que essa palavra seja divulgada, que nós possamos continuar anunciando que Jesus vai voltar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.